Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Justo Criminal. O Mind Justo Criminal tem um ecossistema de criminalistas de alto nível, do nível desses colegas que vocês estão acompanhando aqui no nosso canal. Se efetivamente você quer andar entre os melhores, eu quero te recomendar que clique aqui no link da descrição desse vídeo, fale com o nosso time e venha correr conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? André Colares aqui, fundador do Mind Justo Criminal, para gravar mais um podcast do nosso programa Defesa Tem a Palavra. Hoje com um convidado fantástico, um convidado que é advogado, professor, mestre em Direito, secretário-geral da OAB-DF e um convidado que participou ativamente da defesa, da luta pelas prerrogativas do advogado naquele episódio do 8 de janeiro. E por que ele está aqui hoje? Recentemente aconteceu um episódio marcante no norte do Brasil e nós vamos hoje entregar para você, advogado, um guia prático de como se comportar antes de uma ocorrência traumática em relação às prerrogativas. Durante, no ato, está acontecendo, o que eu devo fazer? O pós, quais providências eu devo tomar? E como é que a OAB pode me auxiliar nesse sentido? Esse convidado é o Poli. O papo hoje vai ser muito bom, né, João? Fala aí. Sensacional. A gente já estava até conversando aqui, o Poli falando da experiência dele do 8 de janeiro do lado de dentro mesmo, né, daquele caos, e eu comentando do lado da advocacia, do advogado que precisava da OAB e que precisou e que foi amparado pela OAB, porque realmente foi algo no processo penal sem precedentes. Eu tenho 7 clientes do 8 de janeiro, 4 que foram na custódia, então eu fiz as custódias lá no início, participei daquele caos, a OAB me ajudou muito. Tenho 2 clientes financiadores e um que está lá na cúpula, né? Mas assim... Supostos financiadores. Não, que estão sendo apontar, exatamente. Mas eu falo isso com muita tranquilidade, já falei em outros episódios aqui. Assim, a OAB tinha muito mais informações do que nós, advogados que estávamos atuando na defesa de forma ativa, e que o próprio judiciário, assim, tinha juiz que eu falava com o juiz na audiência de custódia e não sabia de nada. E o OAB ali na linha de frente, trabalhando ativamente, ajudou muito. E realmente a nossa casa, ela precisa disso, né? Precisa desse papel para estar presente, para ajudar o advogado e cumprir o seu papel. Então, vai ser um tema muito bom de poder trabalhar aqui. Poli, muito obrigado, vai ser muito bom aqui contar com sua experiência, mostrar para o pessoal como é que dá para aproveitar a nossa casa em prol da advocacia, né? Em prol desse nosso trabalho que é desafiador, que tem muitos meandros ali, muitos desafios, e saber usar de forma inteligente. Então, muito obrigado, vai ser muito bom. Um prazer estar aqui com vocês, João, André, o Mind Justo, que faz um serviço público muito importante de levar conhecimento aos advogados, às advogadas, à sociedade de forma geral. E esse assunto do 8 de janeiro parece que não acaba, né? A gente está vivendo a história, como eu brinquei com vocês antes, ela segue viva, segue dando muito trabalho para nós na OAB. E é importante a gente passar essa experiência como uma das referências de o que fazer em situação de prerrogativa. Talvez o episódio mais extenso, mais grave que a gente já viveu na história recente brasileira, para servir de exemplo para outros casos do dia a dia da advocacia, que infelizmente acontece, é raro, mas acontece, situações absurdas como essa que aconteceu agora no norte do país, mas que já tivemos aqui em Brasília, tivemos em Goiás. E é muito importante que o advogado, que a advogada saibam como agir, porque isso facilita demais o trabalho dia a dia. E a gente vai aqui explorar esses assuntos, vai ser muito legal. Poli, é o seguinte, nossa conversa ela vai ter 3 momentos. Primeiro momento é o pré, o antes. Quais posturas, quais comportamentos adotar para evitar situações traumáticas como essa? Depois vamos pro momento do fato. Tá acontecendo, já aconteceu, não tem como evitar mais. O que eu devo fazer? E o pós? Aconteceu, passei pelo trauma, passei pela dificuldade. Quais providências eu devo tomar? Na perspectiva judicial, na perspectiva administrativa, numa perspectiva pessoal? Começando, então, do antes. Poxa, qual postura, qual comportamento o advogado, de uma maneira geral, deve adotar para evitar contextos ou situações de violação de prerrogativas?
Eu costumo brincar, André, que a advocacia só estuda o estatuto da advocacia e da OAB para passar no exame de ordem. E, na verdade, deve ser a nossa Bíblia. Ele tem que andar debaixo do nosso braço, porque dali a gente tira os nossos direitos e nossas obrigações para que a gente possa exercer a nossa profissão de forma ampla, correta. E na questão de prerrogativas, a gente percebe muito desconhecimento dos colegas. O artigo 7º do Estatuto traz ali todos os nossos direitos. Ali tem dezenas de indicações de como a gente deve se portar, do que a gente pode exigir como advogado e advogada e o que a gente tem que colocar em prática para que a nossa profissão seja bem exercida. Então, quando você fala em antes, é muito importante a gente conscientizar os colegas de que sem o conhecimento dos nossos direitos, que não são só nossos, na verdade é da sociedade. Quando nós vamos ali pedir pela ordem num julgamento, ter acesso ao processo, é a sociedade que está tendo o seu direito resguardado. A gente está falando pelo nosso cliente. Então, aquilo é direito do nosso cliente e nós temos a obrigação de bem utilizá-lo. O antes, para mim, é um pressuposto básico, o conhecimento da nossa lei. Se você não tiver a exata dimensão de que você tem o direito a ser recebido por uma autoridade, você tem direito a acessar o processo, você tem o direito de pedir pela ordem numa audiência, você tem o direito de se manifestar e ter acesso ao juiz, obviamente de forma organizada, pode haver um agendamento, mas numa situação de urgência você tem o direito de peticionar. Tudo isso são direitos básicos que o advocacia tem que conhecer para que aí ela possa exercer a sua profissão. E eu sinto muito que colegas não conheçam isso. A OABDF já está com uma escola de prerrogativas, para você ver o nível de preocupação que a gente tem na sua diretoria de prerrogativas. Primeiro que a gente alçou prerrogativas a uma diretoria. Hoje ele senta conosco, com o presidente, com a secretaria-geral, com a tesouraria, para levar as demandas, porque a OAB existe para isso. Né? Claro que a gente tem que defender a sociedade, claro que a gente tem que defender muitos assuntos, mas o princípio básico de existência da OAB é defender a prerrogativa da advocacia. Excelente. E aí a gente tem essa base. A escola da prerrogativa está rodando todas as subseções na OABDF, ensinando os colegas quais são os nossos direitos. O antes parte daí. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo também. Sabendo que você tem esses direitos, como você vai aplicá-lo naquele caso concreto? Então, se eu vou a uma delegacia, você tem que ir preparado para saber quais vão ser as dificuldades que você vai enfrentar naquele momento, naquele tipo de processo. Se você vai a um processo administrativo, numa determinada repartição, é importante você estudar, saber quais são os seus direitos, as dificuldades que ali se enfrentam. Por exemplo, durante muito tempo, aqui no Distrito Federal, o Detran não permitia acesso a processo sem procuração física, assinada. A gente resolveu isso num trabalho firme da OAB, tivemos lá na presidência do órgão, oficiamos. Mas antes disso, o advogado já sabendo que tem um problema, ou ele vai preparado para brigar por isso, ou eventualmente ele já se prepara para evitar o problema. Então, esse preventivo é muito importante. E é uma dica que eu dou para a advocacia. Estudem o ato processual que você vai realizar antes de chegar. Você tem o direito de contraditar uma testemunha numa audiência. Que horas eu faço isso? É a prerrogativa do advogado fazer isso. Mas ele tem que saber como. A gente volta e meia tem dificuldades com colegas reclamando a assistência da prerrogativa por atos que ele entende como afrontosos, mas que ele não executou da forma correta, seja sobre o aspecto processual ou mesmo da prerrogativa. Então, esse conhecimento básico é o preventivo, que eu acho que é o antes que você bem colocou, que faz com que o profissional consiga ter sucesso na profissão, na nossa carreira, sabe? Olha, e quando acontece essa violação à prerrogativa, qual o procedimento deve ser seguido? Já liga para a OAB, tenta dialogar antes, tem alguma comunicação prévia ali, tentar mandar mensagem, alguma coisa? O que o advogado tem que fazer? A gente percebe que o antes evita muitos problemas. Mas infelizmente, ou felizmente, porque a gente vive de problemas, né? A advocacia Sim. tem que advogar exatamente para quem tem problemas. Sofremos também problemas nesse sentido. Algumas autoridades teimam em não respeitar as nossas prerrogativas, não respeitar os ritos processuais. E quando você está durante uma ocorrência, o advogado precisa ter os meios pelos quais ele vai se defender. Um deles é uma capacidade de contato 24 horas por dia com a OABDF. Nós temos um telefone, um celular, 24 horas com um profissional atendendo para qualquer lugar do Distrito Federal. Teve um advogado preso, está tendo dificuldade numa delegacia, está numa audiência, teve uma dificuldade, ele pode entrar em contato e nós temos um plantão de atendimento pelo telefone e presencial. A gente tem uma equipe de 6 advogados hoje contratados pela OAB só para isso, para correr o Distrito Federal atendendo.
24 horas, e a gente percebe que isso tem ajudado bastante. Inclusive, até de forma preventiva. Está ocorrendo o problema, chega a presença da OAB, os problemas têm sido resolvidos. Um acesso aos autos, um acesso a um cliente preso que estava tendo sua dificuldade, um acesso ao presídio que estava sem um agendamento, uma colega veio de fora, acontece muito. O colega vem de fora, não sabia como era a marcação, a gente tem um plantão no próprio presídio para poder dar essa assistência. Então, durante o ato, a gente tem feito muito isso. E o advogado e a advogada precisam conhecer esse serviço, porque muitas vezes, por esse desconhecimento, acaba deixando o problema ou aumentar ou não ser resolvido como poderia com uma simples ligação. Então, a AB tem focado muito nesse atendimento presencial e telepresencial para a gente poder dar esse suporte, sabe? E tem ajudado. Bom. Não, só desse tema, assim, dessa equipe. Tem outros advogados também que são voluntários? Só tem esses 6 contratados? Como é que funciona? E como é que funciona a organização ali? Nós temos os contratados e nós temos a comissão de prerrogativas. Na verdade, a gente dividiu as prerrogativas em 2. A parte da comissão, que hoje a gente, inclusive, alçou a Tribunal de Prerrogativas para julgar os casos. O DF foi inovador nesse sentido. Então, nós criamos o Tribunal de Prerrogativas para fazer valer e julgar os casos que discutem afrontas à nossa profissão. E nós temos a Procuradoria de Prerrogativas, que são os procuradores que atuam na ponta e vão fazer esse serviço que eu disse de atender todos os dias, todas as horas que forem necessárias em qualquer lugar aqui do DF. E em ambas nós temos os contratados e também temos voluntários. Aliás, quem puder nos ajudar está sempre convidado a participar da comissão. É um exército de colegas que está aí trabalhando firme e forte. Agora, nesse momento, nós temos colegas voluntários no sistema penitenciário aqui do Distrito Federal, ajudando as pessoas. Então está lá a Caone, Tailândia, a turma nossa toda que passa amanhã de sexta e o início da tarde, que é quando tem a COBAL, né? Os criminalistas vão saber, que é o momento em que você leva, tem um atendimento com uma concentração maior de advogados. A gente já deixa plantonistas lá, voluntários, que fazem um trabalho maravilhoso. Excelente. O Poli, dentro desse contexto, cara, aconteceu, acionei a OAB. A partir desse momento, qual o comportamento que o advogado deve adotar? O advogado que sofreu a violação e o que ele pode esperar da OAB? Pergunto isso porque é muito comum, e a gente vê muito, né? Nessas nossas publicações, tem milhares mesmo de comentários. Pô, a OAB só serve para emitir nota de repúdio, não sei o quê. O que o advogado pode esperar da OAB e qual que é o comportamento que esse advogado também deve adotar neste tipo de episódio? O pessoal brinca que só lembra da OAB quando chega o boleto da anuidade, né? Não é verdade. Tem muito a lembrar e muito a fazer. Nessa situação, além de ligar, além de ter essa assistência, o advogado é peça fundamental para fazer valer a sua prerrogativa. E a gente defende muito a prerrogativa, mas cada advogado é o maior defensor da sua própria prerrogativa. Está numa situação de tensão, está num momento de complicação, você tem que fazer o que a gente chama de termo de constatação, que você pode pegar um papel e declarar: estou aqui, o fulano, como é que é o nome do senhor? O agente tal da 10ª DP. Esse doutor fulano não está me dando acesso aos autos, tal. Por que o termo de constatação? Para a gente ter os elementos para depois dar a sequência. Precisa ser no papel? Não. Pode pegar, gravar, como aconteceu em Roraima, aquele episódio absurdo da prisão do advogado. O próprio vídeo é um termo de constatação. Nós precisamos ter elementos para dar sequência, até porque as consequências das pessoas que estão descumprindo as prerrogativas têm sido cada vez mais efetivas, tanto no âmbito administrativo, nos órgãos, como também no âmbito criminal. Nós já tivemos embates graves, que eu vou dar exemplos aqui na sequência da nossa conversa, contra promotores, contra agentes de polícia, contra quem quer que seja. E esse auto de constatação, esse termo de constatação, dá a nós os elementos para que isso aconteça. Então, o advogado e a advogada precisam nos ajudar a dar esse encaminhamento. Muitas vezes a gente recebe reclamações como essa, André. Não faz nada, tal, mas me conta o que aconteceu. Você tem alguma forma da gente demonstrar que isso aconteceu? A gente trabalha com provas. Concordo. Do mesmo jeito que a gente não gosta que os nossos clientes sejam acusados de forma injusta e sem provas, nós também não podemos fazer acusações injustas e sem provas. Então, esse trabalho do termo de constatação é muito importante. E a advocacia tem que estar ciente disso. Vocês nos ajudam a responsabilizar quem desrespeita a nossa prerrogativa. Fantástico. Isso é uma coisa legal, até para nós, que somos um canal que denuncia isso publicamente, Poli, muitas vezes essa constatação, especialmente a que vem por vídeo, ela vem fora de contexto.
Então é muito importante ter o contexto todo, né, para que nós efetivamente possamos tomar providência. Muito legal. Dentro disso, Poli, o que eu queria te ouvir também, cara? Eu queria te ouvir sobre posturas que o advogado não deve adotar nessas ocasiões. Que muitas vezes o advogado ele pratica uma conduta tão excessiva que fica até difícil para a gente. Falo aqui do Mind Jus, queria te ouvir com relação ao AB e de uma maneira geral. Qual conduta o advogado não deve adotar durante a ocorrência do ato? Veja bem, ontem eu ouvi numa entrega de carteira uma frase que eu adorei, que é: nós somos resolvedores de problemas. Advogado é feito para resolver o problema do seu cliente. Se como resolvedor de problema nós causarmos problemas, obviamente eu estou indo contra os interesses dos meus clientes, eu não vou ser um bom profissional. Então eu sempre digo que a conversa, o diálogo, a forma ordeira de você se apresentar, de você fazer um requerimento, a educação no trato, resolvem 99% das discussões de prerrogativas. A gente percebe muitas vezes o excesso por parte dos servidores, do Ministério Público, do juiz, é verdade, e quando acontece nós somos muito firmes, mas a gente também percebe que o advogado ou a advogada que não consegue lidar com essa situação de uma forma tranquila, ele acaba gerando uma dificuldade. Então, a dica que eu sempre dou nos cursos que a gente faz para jovem advocacia é: trate as pessoas como você quer ser tratado. Com educação, com paciência, fundamentado, e você provavelmente vai resolver o seu problema. E eu percebo muito isso da jovem advocacia e também dos mais antigos, que são mais afoitos, de não entender esse jeito. No jeito você resolve. E o jeitinho, não o jeitinho brasileiro, não, ou o que o Gerson falava lá atrás, do que queria se dar bem. Não é isso. É você saber o tom, a forma. E vou te falar, resolve muito. Uhum. Então, para quem nos ouve, a jovem advocacia, eu digo isso: trate como você quer ser tratado, que muito provavelmente você vai conseguir resolver. Tem uma frase, João, só para deixar registrado, que eu escutei, eu achei muito legal, que ela diz assim: o que eu não gosto no outro, eu mudo em mim. Exatamente. E é uma coisa... Não, e só complementando uma coisa que eu sempre falo para os alunos: se você vai para a delegacia, eu tenho até uma frase assim: sorria ou você está sendo odiado. Por quê? Porque o advogado, a gente tem que ter uma visão estratégica. Assim, um advogado criminalista, ele não é bem-vindo na delegacia. Ponto. Ele não é bem-vindo lá no gabinete do juiz. Ele não é bem-vindo no gabinete do Ministério Público. Só que você chega sorrindo, se você fala: olha, obrigado aqui por separar seu tempo. Se você chega de forma elegante, bem educada, consegue resolver boa parte dos problemas. Eu falo isso que eu trabalhei em gabinete desembargador e sabia, assim, quando chegava o advogado que sabia se portar, a pessoa quer atender, assim, você fica mais à vontade para atender. Mas chega já o advogado: porque é minha prerrogativa. Claro, a gente tenta resolver da melhor forma possível. Obviamente, se vai escalando e não consegue resolver, a gente precisa sim acionar prerrogativas. Mas é diferente de um advogado que já chega logo botando a banca e querendo resolver, achando que tem todo o direito do mundo. A gente tem o direito próprio da advocacia, que está no Estatuto da OAB, mas tem muitas vezes que a pessoa extrapola. Então, tem que ter esse trato, né? Porque assim, se vai com jeito, se vai de forma estratégica, consegue resolver muito melhor. E nos casos excepcionais que existem sim, e que são frequentes, aí sim, acionar a OAB e ter todo o amparo que a gente tem da OAB mesmo. Mas aí, aproveitando uma pergunta, até essa questão que você falou, Poli, de ter os elementos, de ter as provas, de o pessoal realmente dar os fatos para a OAB poder atuar. A partir daí, o que o advogado pode fazer? Assim, é instaurado um procedimento interno na OAB? Isso vai para a comissão? Para onde que vai? O que ele pode fazer para acompanhar, para ajudar, para conseguir até, sei lá, alguma, como você falou, né? Pode ter alguma represália administrativa em relação àquele agente. Como é que ele pode fazer a partir desse momento nessa atuação? Ocorrido o fato, havendo um contato telefônico, por exemplo, a gente de ofício já começa a atuar, já abre um procedimento para verificar responsabilidades e tudo isso. Não sendo o atendimento instantâneo, o advogado pode, através de um e-mail simples, protocolo@abdf.com, fazer a narrativa dos fatos, não precisa fazer nada além da conta, fazer só o resumo, encaminhar para nós e a partir dali a gente faz a autuação e abre um processo administrativo dentro da OAB para poder dar sequência, ou na Procuradoria das Prerrogativas, quando há necessidade de atuação externa, de diligências, etc. Depois disso, gera um processo na Comissão de Prerrogativas, hoje Tribunal de Prerrogativas, para analisar a responsabilização de possíveis agentes ali de terem desrespeitado os nossos direitos. Então, ou nasce de ofício, quando nós mesmos já percebemos o problema, ou nasce a requerimento do advogado, que pode ser por e-mail, pode ser pelo nosso WhatsApp, no atendimento, pode ser presencialmente em qualquer um dos nossos pontos.
em qualquer aspecto a gente consegue receber isso e, tomando conhecimento, a gente dá sequência nos fatos. E são muitos processos. Tanto de desagravo, como... Aliás, bom ponto para a gente tratar daqui a pouco de desagravo, para explicar a importância dele. Excelente. Muita gente acha que não é qualificador, que não tem consequências. Vamos falar dele. Mas tanto de desagravo como de responsabilização, nós nos habilitamos em processos criminais em que o advogado responde para fazer a defesa da prerrogativa dele. Fazemos isso em relação a honorários. Propomos ações contra agentes públicos de responsabilização civil ou criminal, e tudo deriva desse nascimento, que é a comunicação do fato, abrindo de ofício ou através do protocolo. Muito bom. Cara, vamos entrar aqui falando de situações em casos concretos que ocorreram e como vocês conseguiram resolver. Acho que um caso primeiro que é legal de falar, do 8 de janeiro, se tiver outros, Poli, para a gente materializar, aterrissar tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, situações de busca e apreensão que o OAB atuou, situações de busca e apreensão, escritório de advogado que o OAB tem atuado, situações de flagrante, de audiência, de sustentação, enfim, fala de situações concretas. Começando do 8 de janeiro, como é que foi ali, acho que é uma curiosidade de todos, da perspectiva, o João tem a perspectiva do advogado, da perspectiva da OAB, como é que foi, como é que vocês conseguiram fazer essa intervenção e essa organização diante daquele cenário caótico? Cara, o 8 de janeiro talvez tenha sido um dos dias mais marcantes da vida de todos nós brasileiros, mas para a ordem, eu vou te falar, a gente não vai esquecer nunca mais. Na hora acontecendo, a diretoria entrou em reunião via Zoom e a gente falou, e agora? O que a gente faz? Vamos para o OAB. Aí eu falei, ninguém sai de casa. Para chegar no OAB, você vai passar onde está o caos, está estourando bomba, está tudo. Então, decidimos não sair de casa, mas começamos a trabalhar elaborando ofícios, fazendo telefonemas, entendendo como é que estava a situação, entendendo se tinha advogados presos, naquele primeiro momento em flagrante, porque tiveram pessoas que foram presas ainda dentro do Supremo, do Senado e do Palácio do Planalto, e aí é o dia que não acabou. Eu acho que eu devo ter dormido 3 horas, 4 horas da manhã, e 8 horas da manhã a gente já combinou de estar todo mundo na OAB. Eu me lembro de estar redigindo ofícios ao governador. Opa, peraí, o governador foi afastado, muda o ofício, porque não é mais para o governador, tem que ir para não sei aonde. Nós fomos recebidos, junto com o Beto Simonetti, nosso presidente do Conselho Federal, no Ministério da Justiça, meio-dia da segunda-feira, para dizer que a gente não admitia que a advocacia fosse de qualquer forma limitada na atuação daquelas pessoas, da defesa daquelas pessoas. E a partir de ali, meu amigo, foi pós-graduação, mestrado e doutorado em prerrogativas, porque a gente, de fato, precisou usar de todos os meios para poder fazer com que a defesa fosse exercida dentro do caos. 1.500 pessoas presas ao mesmo tempo, eu acho que nunca aconteceu no mundo e espero que nunca mais aconteça. Mas desde o básico de levar água, comida, tanto para advogados que estavam atuando lá, como até para as pessoas, sabe? Garantir acesso à situação de limpeza, de banheiro, tudo. E eu reconheço que nós conseguimos ter ali um bom relacionamento, principalmente com a Polícia Federal, que foi para a academia da Polícia Federal, eu tive lá também. Depois com a Polícia Civil, que foi organizar ali os flagrantes e fazer o exame de corpo de delito e tal. Então, dentro do caos, a situação funcionou. E aí veio a grande dificuldade que foi a realização das audiências de custódia. Nós tivemos uma reunião no final da segunda-feira, foi no domingo, dia 8, no final da segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça e o vice-presidente do TRF nos chamam e falam, olha, a gente não sabe se vai fazer audiência de custódia. Eu falei, pode parar. Sem audiência de custódia, a OAB já levanta da mesa e não vai ter mais isso, porque a gente não concorda com essa situação. Ah, mas é difícil. Eu falei, meu amigo, quem prendeu foi vocês. Resolvam. O Estado tem que estar preparado para as ações que ele quer tomar. Tá bom, então decidiram fazer a audiência de custódia que começou 2 ou 3 dias depois. Não conseguiu ser imediato, descumpriu-se a lei naquele momento, mas também houve aqui um abrandamento na situação do caos. Feita a decisão de que ia acontecer a audiência de custódia, veio a pérola de que não, a defensoria vai fazer todas as audiências de custódia. Eu falei, não, senhor, dar tapa na mesa. A advocacia privada esteve lá, não tinha um defensor, não tinha um promotor de justiça quando as pessoas foram presas. Agora que eles foram lá, deram assistência, eles não vão fazer audiência de custódia? A gente não admite isso. Aí o presidente até falou assim, mas como é que a gente vai achar essas pessoas? Eu falei, se vocês tiverem dificuldade, joga na gente que a gente resolve. Façam a lista das audiências, mandem para nós que nós vamos entrar em contato com os advogados, nós vamos publicizar no nosso site as audiências e as audiências vão acontecer.
E aí saiu um combinado. Se eventualmente alguma audiência com um advogado privado constituído não acontecer no horário, você joga lá para o final. Porque a gente vai saber quem não entrou e vamos correr atrás dele. E se passar do tempo realmente não achar a pessoa, que podia acontecer, aí a gente excepcionalmente negocia se nessa situação a Defensoria Pública pode dar o atendimento para quem já tem advogado. Porque as pessoas foram presas e quando começava a audiência ela falava, meu advogado é o doutor João. E pior que tinha vezes que era assim, João, quem é o João? Qual o João? Aí a gente via, não, peraí, tem um João aqui, já estou em outros processos. João, a dona fulana Não, ela é minha assim. Não, então você tem audiência 3 horas na sala virtual e tal. Dentro do caos e com as limitações e os excessos e os erros que foram cometidos, a gente conseguiu fazer com que fosse o menos possível. E muita gente conseguiu ali, depois da audiência de custódia, ter pelo menos a voz, né? Mostrar qual era a realidade. Então, esse foi o dia seguinte, e aí começaram as discussões para acesso ao processo. O presidente Délio e o presidente Beto estiveram com o ministro Alexandre de Moraes no dia seguinte também, na segunda, no mais tardar na terça. E aí os desdobramentos e tudo que aconteceu e tem acontecido, a gente vai ter que comprar alguns livros de história daqui a alguns anos para saber exatamente, porque a gente ainda está no meio dela, né? Exatamente. Muito. Não, a experiência, eu lembro assim que ninguém sabia de nada. Assim, chegava na audiência de custódia, conversava com o juiz, doutor, não faço a menor ideia do que está acontecendo, só estou me mandando as pautas aqui, eu estou seguindo, o que vai acontecer depois eu não sei. O promotor também não fazia ideia, estava perdido, todo mundo perdido. E aí, eu lembro que eu ficava angustiado para saber quando é que iam sair essas audiências, mas só tinha informação de que estavam sendo marcadas, e era sempre que me passava isso, era prerrogativas. Eu ligava, a pessoa que me atendia estava lá na correria, dava para ver um gritarinho, então ela estava lá na papuda, falou, doutor, vai sair tal horário, é o que passaram pra gente, a pauta a gente recebeu, tá sendo publicado, acompanha lá. Perfeito. Na hora que eu entrava, ficava dando F5 lá no site da OAB, né? E via lá, não, então tá aqui, eu sei que em tal horário eu vou ter ali uma audiência. E assim, foi algo extremamente caótico mesmo, e a OAB ajudou demais nessa questão das informações, assim. Até para saber disso, quando é que eu tenho audiência de custódia, como é que seria o procedimento, como é que eu entraria no link, todo mundo estava muito bem informado na linha de frente, e tinha gente que passava o dia lá, dia, noite, até de madrugada na papuda, atendendo, e assim, é uma coisa que ajudou demais, uma experiência caótica, mas ao mesmo tempo confortável nesse sentido. Não, eu sei que a OAB está com o seu braço ali, né, estando presente ali, recebendo as informações, e trazendo para a advocacia. Foi muito bom. Nós tivemos 2 episódios, João, me permita aqui lembrar, até me arrepiei quando o João contou aqui. Um deles, nós fizemos uma assembleia extraordinária do Conselho Seccional na segunda-feira. O Délio estava viajando de férias, coitado. Tinha 2 dias de férias, teve que voltar correndo. Mas nós fizemos essa reunião, assembleia do Conselho Seccional. E no meio da reunião entra um conselheiro nosso, criminalista, o doutor Tiago Braga, um craque, falando, tem criança lá no galpão da Polícia Federal. Nossa. Tem criança presa, isso é um absurdo. Na hora, a Roberta, que é a nossa secretária-geral adjunta, mais 2 conselheiras, mais um conselheiro, saíram correndo da sessão, foram lá, quebraram o pau com o delegado, isso é um absurdo, criança não pode estar presa. Ah, mas a mãe tá, então solte a mãe, isso é um absurdo e tal. Eles negavam que tinha, mas tinham crianças lá ainda dias depois. E, no final das contas, a gente conseguiu resolver isso, uma questão até humanitária, né, cara? Sim. Demais. Então, assim, a gente viu de tudo lá. E outro fato interessante, aí, tragicômico, se a gente pode falar assim, é que a OAB literalmente ficou com a chave da cadeia. Porque, em determinado momento, eram tantas pessoas presas, eram tantos advogados procurando, que o chefe da Colmeia entregou a chave e falou, olha, resolve aí. Esse aqui é o galpão onde as pessoas do 8 de janeiro estão presas, eles separaram no local. Os advogados vão entrar por aqui, vocês decidem quem vai falar, decidem o tempo. A gente ficou literalmente com a chave do presídio, organizando o atendimento da advocacia para as pessoas que estavam presas. As pessoas tinham que conversar. Como é que você faz uma audiência de custódia sem saber o que aconteceu? Se a pessoa foi presa no QG, se ela estava dentro, se ela quebrou, se ela não quebrou. Você tem que ter os elementos para poder fazer a defesa. Então a gente organizou tudo isso. Foram momentos de caos, mas momentos em que eu tenho muito orgulho de dizer que nós mostramos o porquê que a OAB é tão importante para a sociedade. Porque se não fosse a OAB, aquelas pessoas presas lá poderiam estar até hoje lá sem nem saber o que estava acontecendo. O canal de comunicação, a forma de que a defesa dessas pessoas foi garantida, eu lhe digo que 99% foi por conta dessa atuação da OAB.
Vamos lá, outra coisa. Outra coisa não, outros fatos marcantes que você acha que vale a pena comentar, Poli, para servir de exemplo para o advogado do que fazer ou do que não fazer, seja em situação de delegacia, como ou flagrante, como foi nesse caso no Norte, ou alguma situação em audiência ou sustentação oral. Tem algum outro episódio marcante que a gente pode extrair boas lições deles? Tem um muito legal no sentido de aprendizado. O colega sofreu muito na hora. Uma audiência aqui na Ceilândia em 2020, se eu não estou enganado, já tem alguns anos, Délio presidente, eu era o tesoureiro. Nós tivemos um episódio em que um colega fazendo audiência, ele teve um entreveiro normal com o promotor, queria fazer uma pergunta, o promotor fez uma intervenção indevida e tal, e o promotor se exaltou e falou, o senhor está preso, para o advogado. Juíza, por favor, mande recolher. Aí a juíza falou, eu não vou prender não, isso é problema do senhor, não estou vendo problema nenhum. Se o senhor quiser, o senhor insista e prenda o senhor, promotor. A juíza disse que não ia prender. E o advogado disse, o senhor está me dando ordem de prisão, o senhor está cometendo abuso de autoridade, o senhor está preso. Então, o promotor disse que o advogado estava preso e o advogado disse, se o senhor está preso, vai todo mundo para a delegacia. E foi todo mundo para a delegacia. Quando o advogado se viu nisso, ele ligou, aquela dica que eu dei mais cedo, ele ligou na hora, em 10 minutos, chegou o exército. Foi o nosso presidente da subseção de Ceilândia, o Leonardo, os representantes da prerrogativa. Então, já tinha uns 10 advogados. Se ele for preso, vai todo mundo. Porque a gente tem que fazer o estilo motoboy, né? Que o pessoal brincou no motoboy, tem um acidente, não aparece um monte. Isso está certo, o advogado faz isso. E aí, nós fomos para a delegacia, o delegado não quis fazer o termo circunstanciado apontando o advogado como o investigado, entre aspas. Ele só narrou o fato. Como envolvia um promotor de justiça, a competência é da Procuradoria da República, né? Porque eles são o Ministério Público da União, foi para a Procuradoria Regional da República. A OAB fez o acompanhamento e a intervenção no processo. No final das contas, a Procuradora da República, a doutora Raquel Branquinho, processou o promotor, não caminhou denúncia contra o advogado e o promotor teve que fazer um NPP. Fez um acordo de não persecução penal, pagou R$10 mil, se eu não me engano, e não respondeu a processo, por óbvio, porque sabia que ele tinha cometido o abuso de autoridade. Sim. Então, assim, o pessoal reclama, e com razão. Gente, é um trabalho inacabado. A OAB sempre precisa melhorar. Críticas são bem-vindas, mas há críticas justas e há críticas injustas. Nesse caso das prerrogativas, nós trabalhamos e trabalhamos muito. E esse do promotor, que a gente fez ele pedir o NPP, meu amigo, deu um prazer danado. Que foi exemplo. Pode ter certeza que qualquer promotor hoje que vai aqui no Distrito Federal realizar um ato desse, ele vai lembrar do caso do colega dele que teve que assinar um NPP, porque senão ia responder a um processo crime e podia até perder o cargo. Então, é o tipo de atuação que eu dou como exemplo. Excelente. Sabe? Dentro desse contexto, pode falar, João. Não, só um comentário. E para ele assinar o NPP, precisa de um advogado, né? O que eu acho mais bonito quando você vê uma autoridade respondendo situações como essa é que ele briga e critica o advogado, mas quando o bicho pega, quando aperta o calo, ele procura quem? Exatamente. Exatamente, advogado e o advogado. Dentro desse contexto, acho que uma pergunta legal que pode ajudar muitos advogados aí. Já começa a se encaminhar para o pós. Muitas vezes, cenários como esse, e eu já tive situações pessoais que isso aconteceu, muitas vezes é importante que a OAB se habilite no processo criminal, no processo administrativo, enfim. Como é que funciona esse procedimento? É de ofício que acontece? O advogado tem que provocar a OAB para ela se habilitar? Uma vez habilitada, qual que é a função do OAB dentro desse processo? Ela se manifesta? Como funciona isso? Como eu falei do durante, né, de você fazer o requerimento e ter o termo de constatação, feito isso, passa pela nossa comissão, em alguns casos até liminarmente já o deferimento de intervenção imediata no processo, outros passa pelo colegiado, agora o Tribunal de Prerrogativas, que decide, vamos fazer a intervenção. Entendi. Quando a OAB decide fazer a intervenção, ela se habilita, ela requer uma atuação, entre aspas, como se fosse um amicus curiae, né, porque ela não faz a defesa do advogado. Isso é um ponto importante. A gente faz a defesa da advocacia. Então, os fatos objetivos, o advogado continua se defendendo. Até porque a gente não vai se miscuir na defesa. Ele tem o direito de ter o advogado dele. Mas a gente acompanha bastante próximo os processos. Vimos vários casos de colegas, por exemplo, que tiveram discussão criminal e administrativa por opinião legal. Né? Acontece muito. Ele é advogado de um órgão, ele dá um parecer numa licitação e o Ministério Público entende que aquela licitação tinha uma irregularidade. Porque o advogado deu um parecer, ele é incluído no processo. Ele deu opinião legal.
O promotor pode até achar que ela estava errada, é problema do promotor, mas responsabilidade criminal não pode acontecer, muito menos administrativa. Então a gente se habilita no processo, faz o acompanhamento, sustentação oral, apresenta defesa, apresenta recurso. Muitas vezes a gente recorre ao advogado não, para defender que a prerrogativa ali foi violada, de repente a situação individual dele está resolvida, mas a prerrogativa, um abuso de autoridade que foi constatado, a gente segue e vai até o final com essa intervenção discutindo o direito da advocacia. Temos centenas de processos hoje em curso que a OAB é habilitada defendendo a advocacia e o advogado em situações como essa. Dentro disso também uma outra pergunta. Existe a possibilidade de acionar a OAB antes de algum fato acontecer, diante de uma possível... diante de situações delicadas? Por exemplo, situação nossa, tinha um júri de muita repercussão, o júri já tinha ocorrido um abandono de plenário anteriormente, a temperatura não estava muito legal. E nessa ocasião a gente já sabia que poderia ter algum tipo de entreveiro. É possível você provocar a OAB antes do fato acontecer? Tá acontecendo, pode ser que nessa audiência dê ruim. E aí um representante da OAB... É possível fazer isso? Possível e real. Fizemos e faremos sempre chamados, porque a gente sabe... Em que situações concretas, assim? A gente já viu em situações de habitualmente juízes terem dificuldades de respeitar a prerrogativa em audiências. E o advogado já viu isso acontecer, ele entra em contato. Entendi. Numa audiência que vai acontecer, a prerrogativa já chega antes da audiência. Entendi. Nós já marcamos de conversar com os juízes, mostrando, olha, a gente tem reiteradamente recebido esse problema, o senhor pode parar com isso e vai ver se isso está acontecendo, se houve a melhora. Entendi. Tribunal do júri, também já tivemos isso, em tribunais de júris marcantes aqui, a prerrogativa já vai de plantão antecipado, porque sabe que vai dar problema. Sim. Então, basta ter o requerimento, a gente faz a análise. Requerimento formal. Pelo telefone já resolve. Hoje a gente está num ambiente, pessoal, de muita velocidade. Então, a gente precisa de elementos. Havendo elementos, a gente vai dar o suporte. Então, uma mensagem WhatsApp para o presidente das prerrogativas, que é o nosso querido Newton, que deixa o telefone público, o meu também está público, mandou para mim, eu posso ajudar, a gente vai tomar as providências para poder alcançar. O preventivo, a gente só procura entender qual é o contexto para poder dar até o contorno correto, né? Não vai ali para ficar... Toda audiência vai ter uma pessoa de prerrogativa na porta. Não, Não tem nem necessidade. Mas nos casos extremos, aí você deu o exemplo do júri, tivemos o tribunal do júri aqui no DF, tivemos um caso até de um conselheiro nosso, de um promotor, fazer xingamentos absurdos contra o advogado. Tivemos o caso da nossa querida Bambrilha lá em Alto Paraíso, que é aqui quase em torno de uma agressão verbal. A gente está sempre presente e faz também o preventivo, como você bem colocou. Fantástico, cara. Olha, tem um assunto aqui, difícil de trabalhar, confesso, mas sim, que é muito relevante, que é a questão do regimento interno dos tribunais, somente tratando de julgamento virtual e questão de sustentação oral e agravo regimental, né? Eu sei que tem toda discussão no Supremo, até o Conselho Federal já está tentando ali pelas vias legislativas trabalhar essa questão para mostrar que realmente a lei prevalece sobre o regimento interno. Mas, assim, em relação a essas alterações, regimentos internos dos tribunais, como é algo institucional, que envolve muito poder, que envolve o poder judiciário, tem como a OAB se posicionar de forma firme, mas ao mesmo tempo mantendo diálogo, sem ser algo de bater, mas ao mesmo tempo... Como que você avalia assim, essa questão? Assim, como é que a OAB pode contribuir em relação a isso, que é algo difícil, né, de trabalhar, que envolve política, enfim, até o legislativo, mas como é que a OAB pode trabalhar nessas questões? Essa questão da sustentação oral virou um problema crônico, tá? É verdade que os tribunais têm enfrentado uma dificuldade numérica, né? Eu já cheguei em sessões do Tribunal de Justiça aqui com 70 sustentações orais num dia, né? De você não ter nem onde sentar nos plenários porque está cheio, e isso é um problema bom. Significa que os advogados são diligentes, querem estar presentes, querem fazer valer o seu direito e... Pelo volume de processos, a gente já percebeu que sem um memorial, sem uma sustentação oral, a chance de o teu caso estar na vala comum e, eventualmente, não perceberem as nuances é importante. Então, ponto 1, é verdade, temos um problema em relação a isso, que a advocacia pode colaborar, mas que o tribunal tem que resolver. Porque falta de direitos, a gente nunca vai... desrespeito aos direitos, melhor dizendo, a gente nunca vai admitir. É direito do advogado realizar a sustentação oral nos processos em que a lei assim determina. Inclusive em agravo interno, agravo regimental, porque houve uma alteração do Código de Processo Civil.
Então, discutir regimento interno contra a lei chega a ser patético, com todo respeito ao Supremo. O regimento interno do Supremo é importante, mas é o regimento interno. E a lei vale para todos, inclusive para os ministros do Supremo. E isso tem que ser respeitado. A OAB, percebendo esse excesso, está tendo que dizer o óbvio, via uma emenda constitucional que está em tramitação para resguardar o direito à sustentação oral. Então, nós precisamos achar um ponto médio em relação a isso. Quando nós somos chamados pela prerrogativa para poder ter esse reconhecimento do direito, nós temos ido aos tribunais, conversado e temos conseguido êxito, na sua imensa maioria, de que as pessoas tenham ali o direito de realizar a sustentação oral. Ainda que virtual. Tem gente que até está preferindo. Faz a gravação e manda. Particularmente, eu não sei se é muito efetivo, eu não gosto. Eu gosto mais do presencial. Porém, tem gente que faz. O fato é, na escolha do advogado, a sustentação pode ser virtual ou presencial, mas ela vai acontecer. E a gente está defendendo isso com unhas e dentes, inclusive mudando a Constituição, se for preciso, para dizer o óbvio, como está tendo que ser feito. Poli, para fechar esse durante, queria bater em 3 pontos aqui que são recorrentes. Primeiro ponto, busca e apreensão. A gente tem visto busca e apreensão em história de advogado e busca e apreensão de maneira geral, que o advogado está atuando ali, às vezes tem problema. Dentro desse contexto e no que diz respeito a prerrogativas, o que a gente pode falar para o advogado sobre isso? Esse é um assunto muito interessante. Pouca gente sabe que é direito do advogado, se estiver se submetendo, for objeto de uma busca e apreensão, ser acompanhado pela Ordem dos Advogados. Nós tivemos, inclusive, operações e atos processuais sendo anulados por conta disso. Nós já chegamos, enquanto Ordem dos Advogados, eu já fui 5 horas da manhã acordado para poder acompanhar a busca e apreensão. Aqui no DF isso até tem acontecido bem. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal nos comunicam da antecedência de que há um alvo, advogada, no escritório de advocacia ou na sua residência, e nos avisam, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vamos sair do ponto tal. Aí nós mandamos uma equipe. Geralmente vai o diretor, porque a gente sabe que são pontos sensíveis, vão pessoas experientes, e nós acompanhamos a diligência. Primeira coisa, cadê a ordem judicial? Aí nós vamos olhar a ordem judicial. É na casa do doutor fulano de tal, o objeto é tal, e é isso que tem que ser realizado. A OAB analisa o ato e determina que seja feito nos estritos limites que ali está especificado. Nós já nos ausentamos de busca e apreensão, porque a decisão não especificava o que estava sendo procurado, e não... Aí, se você quiser fazer, faça a autoridade policial. Nós não vamos compactuar com essa nulidade e nós estamos fazendo aqui o nosso termo de constatação do erro e depois o ato foi anulado. Fantástico. Então, a gente acompanha isso bastante, acompanha o que é feito, respeita as prerrogativas do advogado, ainda que investigado ele sempre vai ser o advogado respeitado por nós ali, e naquilo sai o termo de constatação da OAB e da autoridade que fez a busca e apreensão. E depois a gente junta no processo e entrega ao advogado o que foi feito. Então, a gente tem acompanhado essas buscas e apreensões. Tem acontecido menos um pouco agora, mas já foi com bastante frequência. E a OAB é muito presente nessa situação para fazer valer a prerrogativa do advogado. Porque muitas vezes vem aquele mandado genérico, aí o cidadão vai lá, você foi lá fazer uma busca e apreensão do HD do computador. Aí ele vai lá, pega o HD, mas leva o computador, leva papel, leva isso, leva aquilo. Não, o senhor vai levar só o HD do computador. Do advogado. Ah, você quer informações sobre o ato tal. Isso acontece muito também, André, é interessante. Ah, o que está sendo investigado? A atuação dele no processo tal. Então, você vai pegar informações desse caso. Você não vai fazer ficha expedition aqui, não. Porque ele vai lá e quer pegar o HD inteiro. Então, tem que haver sempre o objeto determinado. A OAB se atenta àquilo e faz exigir o cumprimento da decisão. Cara, Olha, e se tiver um erro? Se a polícia não avisar com antecedência para a OAB, e aí o advogado acordar ali 6 da manhã com a polícia na porta, e peraí, sou advogado, e às vezes a polícia não sabia que era advogado, enfim, eu sou advogado, ligou prerrogativas, deixa o pessoal entrar, como é que ele faz ali? Aconteceu raras vezes, ultimamente, mas já aconteceu de não avisarem a OAB, o advogado entrar em contato e a partir dali a gente entende que tudo é nulo, porque nós não acompanhamos do início. Então, nós colocamos, vai lá, a gente faz o termo de constatação, registra de que não houve a comunicação prévia e nem a participação da OAB no ato e se habilita no processo dizendo que isso é uma irregularidade, que há uma afronta à prerrogativa do advogado da advogada. Cara, fantástico. Excelente. Essa questão da constatação, Poli, acho que é um tema talvez dos mais importantes da nossa conversa. Você já falou que pode ser feita por escrito.
E uma coisa que tem sido muito comum é a filmagem. Qual que é a melhor maneira do advogado documentar? É dizer, senhor, eu estou filmando aqui o ato para resguardo pessoal, estou documentando. O que acontece na maioria das vezes é que o advogado começa a filmar, normalmente a autoridade ou o servidor já se incomoda, já vira aquela briga, aquela confusão. Qual que é a melhor maneira de documentar de forma audiovisual? Devo avisar? Pego meu celular e já começo a filmar? Como é que é? O que você pode dizer para os advogados no que diz respeito à documentação audiovisual? Esse é um tema sensível, né? A LGPD trouxe aí algumas questões de direito de imagem, de informação. A gente vive um ponto de tensão em relação a isso, porque também tem que olhar o lado do servidor público. A gente não pode incentivar, achar que toda vez que eu vou ser atendido no balcão, eu vou sair filmando. Isso é uma coisa que tem que ser tratada. Agora, em momentos de tensão, é direito do advogado fazer o registro público do que está acontecendo, seja pelo papel, seja na filmagem. Então, se você está com a sua prerrogativa sendo violada numa audiência ou em qualquer situação de uma delegacia que seja, é direito, no meu entendimento, é direito do advogado, da advogada, fazer o registro por filmagem, por áudio, escrito, o que for, e não vejo o menor fundamento para que uma autoridade venha exigir o advogado que apague esse vídeo. Para mim, isso é abuso de autoridade, porque ele está cerceando o direito de defesa do advogado, do próprio advogado, do seu cliente, de ter aquilo ali constatado. Agora, é um tema sensível. É um tema que a gente já viu decisões judiciais de várias formas, e o que eu sempre digo é que o advogado tem que ter um cuidado ali para fazer o registro a tempo e modo e na proporção da situação se apresenta, que a situação se apresenta. Se for extrema, grava, como é esse caso de Roraima. Sim. Se não houvesse o vídeo, como é que a gente ia saber a brutalidade que aqueles policiais agiram? Ia ser só o ponto de vista do advogado contra o do policial? O vídeo acabou com qualquer dúvida de que há excesso por parte da polícia. Verdade. Né? Nós temos um caso que aconteceu aqui na Ceilândia, de uma colega nossa, Samira, fantástica advogada, ela tem 1,50 de altura, bem magrinha, encarou policiais gigantes porque estavam entrando na casa de um vizinho sem um mandado porque estava tendo uma festa e barulho. E o cara foi e jogou spray de pimenta na cara dela e tal. Ela não conseguiu ali gravar, ela não tinha, mas as pessoas anotaram pelo nome quem era a autoridade e tal, e até hoje a gente acompanha o processo administrativo disciplinar contra esses policiais para que eles respondam por isso. Então, é a forma que você vai conseguir registrar. O importante é ter o registro, porque com o registro a gente consegue ter mais fundamentos para buscar a responsabilização de quem nos desrespeita. Né? Então, essa é a dica em relação a isso. Cara, fantástico. Também com relação a despacho, a gente vê muitos advogados reclamando, não me recebeu, tá muito difícil, tem que marcar horário. Com relação a despacho com o judiciário, o que você pode dar de recomendação para o advogado aqui? É um dos nossos prerrogativas, leiam o nosso estatuto, artigo 7º, é direito do advogado despachar com a autoridade, não só magistrados, promotores, delegados, que estiver acontecendo um processo em que você é constituído. É óbvio que a gente pode e deve respeitar a questão de um agendamento prévio, de uma razoabilidade, e até para poder fazer um termo de constatação, como a gente brinca, a OAB fez um levantamento em todos os juízos aqui do Distrito Federal, Tribunal de Justiça, TRT, STJ, Supremo, TST, todos os nossos tribunais, fazendo um censo mesmo. Doutor fulano recebe sem marcar, recebe marcando, recebe presencial, recebe telepresencial. Fizemos esse levantamento, um estudo, preparamos um relatório e nos reunimos com os presidentes de todos os tribunais, entregando esse relatório e dizendo: estão aqui os que atendem, estão aqui os que não atendem, por favor, tomem providências internas, senão nós vamos tomar. E os que insistem em não tomar providências e não atendem à advocacia, nós já formulamos requerimentos tanto na corregedoria dos respectivos tribunais, como já discutimos em CNJ o direito do advogado ser recebido. Lembrando que os tribunais superiores, nós fizemos essa constatação, mas levamos ao Conselho Federal, porque compete ao Conselho Federal ter essa tratativa, a OABDF aí não tem competência para isso, mas fizemos também esse levantamento. No DF a gente consegue ter um cenário até razoável, a maioria dos magistrados atende bem. E os que infelizmente insistem em não entender a função do advogado e do advogado, nós estamos buscando a responsabilização. Excelente. Fantástico. Última pauta dentro desse contexto, que é o tema honorários. Com relação a prerrogativas, às vezes tem advogados, a gente vê advogados às vezes respondendo por lavagem,
a gente visualiza... Também tem aquela questão do desbloqueio de bens para receber honorários. Com relação a esse tema honorários, fazendo um link com prerrogativas, o que você pode deixar para a advocacia? Tem um fato interessante, né? O pessoal tenta criminalizar os honorários, tenta criminalizar a advocacia, principalmente a advocacia criminal. Ah, você advoga para bandido, como se fala assim, e ele te paga como? Quando você vai ao McDonald's comprar o seu lanche, ele te pergunta como você está pagando para ele? Você está prestando um serviço. E quem presta o serviço, ninguém quer saber o porquê que você está prestando aquele serviço. A nossa função é fazer a advocacia funcionar. E a gente não admite que haja qualquer tipo de qualificação de advogado porque atua na área A, B ou C. Então, isso é uma premissa básica. Feita essa situação, a gente tem que entender assim, os honorários do advogado, ele precisa saber recebê-los, até para não poder, eventualmente, se ver envolvido numa situação de lavagem de dinheiro ou qualquer coisa. Eu sempre oriento, receba seus honorários de forma, na medida do possível, de forma registrada, contabilize, emita a sua nota, faça a sua própria defesa. Todo advogado que recebe seus honorários, seja a ação que for, depositando em conta ou mesmo recebendo em dinheiro, emitir nota fiscal, mostrando a origem do dinheiro, a chance de ele ter qualquer tipo de problema é muito pequena. Porque os honorários, do mesmo jeito que o magistrado tem o seu salário, nós temos os nossos honorários. Outro dia eu fui fazer uma ostentação no TJDF, tive um entreveiro com o desembargador. Ah, mas esses honorários, eu não sei se o serviço foi prestado. Eu falei, isso não é função do senhor ficar discutindo isso não. Tem um contrato, o senhor tem que respeitar o contrato. O contrato de honorários, aliás, é um contrato sui generis, ele é previsto no estatuto. Nós temos um normativo próprio do contrato de honorários. E o senhor tem que respeitar a lei. Se o senhor não conhece, eu não posso fazer nada, mas leia o estatuto que o senhor vai entender. O julgamento ficou 2-1 para nós, ele ficou bravo. Mas é isso que a gente luta muito, para que os honorários tenham esse respeito, e é sim prerrogativa do advogado receber os seus honorários, mas esses cuidados que eu dei, a dicas, são importantes para você não se ver numa situação de risco por bobeira. Sensacional. Excelente. Vamos entrar no pós? Vamos entrar no pós, João? Vamos, é isso que eu ia puxar aqui, a questão do desagravo, que é um tema Top. relevantíssimo, né? Importantíssimo. Pois é, Poli, você pode dar algum exemplo, assim, de algum desagravo recente? E como é que funciona, assim, para a pessoa saber e dar importância também, né? Tem muita gente que desqualifica o desagravo. Ele tem uma importância fundamental. Primeiro porque ele torna público para a sociedade, para a advocacia, para os tribunais, quem são as pessoas que desrespeitam as nossas prerrogativas. E vou lhe falar, hoje em dia os magistrados, os promotores, sabem da importância e das consequências negativas para eles de responder um processo de desagravo, só de responder. A gente já viu até magistrado indo sustentar na OAB, dizer, não foi bem assim, me desculpe, etc. E a gente tem percebido que eles sentem essa preocupação, porque isso influencia na ficha funcional, na vida deles, nas promoções e mais do que isso. Hoje nós criamos no sistema OAB, não só no ABDF, o cadastro dos desrespeitadores das prerrogativas. Os cadastros de quem responde desagravo. E se um magistrado, por exemplo, enquanto no exercício da magistratura, responde e é condenado por desagravo, um dia ele vai aposentar. E quando ele quiser aposentar, ele vai querer o quê? Se inscrever na ordem. Mas se ele tiver no banco de dados de que ele desrespeitou o cadastro, ele vai responder a um processo para saber se ele tem idoneidade para ser advogado, se ele respeitou a advocacia. Então, hoje, o processo de desagravo traz consequência direta na vida do servidor, do membro do Ministério Público, do magistrado que responde a desagravo. Por isso, inclusive, que a gente tem uma seriedade muito grande nesses casos, porque a gente sabe que isso também traz consequência para eles. Então, nós damos o devido processo legal, nós intimamos a autoridade que responde ao desagravo e diz, olha, o senhor está recebendo essa reclamação aqui. O que o senhor tem a dizer? Ele encaminha as informações, a gente ouviu até testemunha. Até instrução penal, entre aspas, nós fazemos para dar esse encaminhamento. E aí tem a tramitação no Tribunal de Prerrogativas e depois a confirmação pelo Conselho Pleno da seccional se o desagravo vai ser concedido ou não. O desagravo, uma vez concedido, ele torna-se um termo público e aí a gente mede, de acordo com a importância do caso, das consequências internas e externas, a publicidade que a gente vai dar. Esse caso da Ceilândia, que eu lhe falei, dessa colega nossa fantástica, que foi muito valente encarando os PMs, nós fizemos o desagravo na rua onde ela mora. Nós fomos lá no Pé Norte, salvo engano, foi no Pé Norte, dentro da Ceilândia, levamos um carro de som, informamos a PM, nós vamos lá desagravar essa advogada, porque ela foi desrespeitada na comunidade. Não adiantava fazer dentro da ordem esse desagravo. Sim. Eu tinha que mostrar para a comunidade que ela é uma advogada respeitada.
Nós já fizemos na porta do Tribunal de Justiça, a gente faz onde tiver. Já fiz dentro da Câmara Legislativa, uma vez uma defensora pública foi dizer que os advogados jovens não estavam preparados para fazer advocacia dativa porque eles eram inexperientes. Nós desagravamos ela na hora. A senhora vai responder ao processo. Porque a senhora não pode desacatar a OAB, a advocacia jovem dessa forma. Então, a gente precisa usar bem o desagravo. Tem gente que desqualifica. Eu confesso a você que se fosse servidor público, eu não queria ter um desagravo nas minhas costas, não. Porque vai dar problema. E, além disso, André, não só o desagravo, pode gerar também a apresentação de processos administrativos, processos criminais ou processos de indenização para que a advocacia, e aí sempre em função do CNPJ ou OAB. O advogado também pode fazer o pessoal dele, mas nós já fizemos, em consequência de desagravo, a abertura de processos administrativos contra autoridades. Dentro de desagravo ainda, quais são os casos que desafiam o desagravo? Eu confesso que eu não sei. Toda vez que você tiver a sua prerrogativa violada, pode ser motivo de um desagravo. Então, você foi numa delegacia e o delegado te desrespeitou, você faz o termo de constatação, a gente vai verificar isso. Você foi a uma delegacia atender a um cliente e o advogado te coloca, o delegado te coloca no inquérito como investigado, você tem a sua prerrogativa violada, ele vai responder um desagravo. Nós tivemos um caso em Planaltina, nós chegamos até a exigir da polícia a transferência desse delegado, de tantos absurdos que ele tinha cometido lá naquela região. Ele foi transferido por obra da OAB. Nós tivemos ali uma situação em que um advogado acabou sendo incluído no inquérito. Nessa mesma delegacia, um advogado foi preso pelos pés e pelas mãos e algemado. Então, assim, quando você tem situações dessa, o desagravo vai agir. Mas ele age tanto em situações extremas de violência física, que já aconteceu, como dei dois exemplos, como em situação de que foi lá e não permitiram, um órgão tal não me permitiu protocolar uma petição. É caso de desagravo. A gente vai analisando. Agora, até para não vulgarizar a situação, claro, a gente usa o desagravo proporcional à gravidade dos fatos. Em algumas situações, a gente percebe que foi só um desentendimento, não é caso de desagravo. Fantástico. Não é todo processo, não é todo desentendimento que gera um desagravo. Tem que usar bem também, medir o remédio, senão ele acaba matando o paciente. Vai ser mais um aqui, né? Perde o valor do essa instituto. Importância. Com relação à PAD, Poli, como é que funciona a OAB nessa perspectiva aí? É o próprio advogado, a própria vítima da situação que deve tomar a providência e a OAB se habilita como um assistente ali, enfim, se habilita no processo para... Como é que funciona o procedimento ali? Toda vez que a OAB recebe uma reclamação, uma comunicação de algum advogado sendo desrespeitado, a gente abre um procedimento para analisar a nossa intervenção. Como eu disse, pode ser até em caso de urgência. O nosso presidente Délio já deferiu liminarmente intervenções sem nem ouvir a diretoria ou a prerrogativas, porque era muito urgente. Mas, normalmente, vem a reclamação ou a gente tem um conhecimento de ofício, faz essa análise e toma a decisão colegiada para intervir nos processos. Daí se habilita e acompanha, por exemplo, um PAD até o final? Até o final. E a gente passa a ser intimado. Se não houver intimação da OAB, o processo é nulo. Nós habilitamos a nossa advocacia geral, nós habilitamos a nossa procuradoria de prerrogativas, temos advogados constituídos com procuração e a cada ato processual e a cada chamamento a gente faz a intervenção para a defesa das prerrogativas dos advogados. Nessa questão dos advogados que ocupam cargos públicos e as opiniões legais, depois de um tempo, finalmente o TCU consolidou a sua jurisprudência, o Supremo idem, de que o advogado não responde pela opinião legal, a não ser que ela seja teratológica, né, ou dolosamente indicativa de um problema, aí é ônus de quem acusa, mas em situações como essa a gente tem cansado de arquivar processos no âmbito do Ministério Público ou Tribunal de Contas para que o advogado não responda processo em situação como essas. Entendi. E no caso da OABDF, vocês têm esse cuidado, mas com relação tem um Brasil gigante, tem gente que nos acompanha do Brasil inteiro. Se a OAB não se habilitar num processo, por exemplo, de um PAD, que o advogado está tomando providências na corregedoria, com um PM que passou dos limites, um policial civil, seja lá o que for, esse advogado deve provocar a OAB? Certamente. Medida de petição, como é que funciona? Todas as OABs, nisso eu posso falar com segurança, nós temos o Colégio de Secretários Gerais, conversamos muito sobre isso. Todas as OABs têm o seu protocolo aberto para receber todas as reclamações. Algumas vezes, André, já aconteceu do advogado pedir a intervenção,
a comissão de prerrogativas entender que não era o caso, o advogado recorrer dessa decisão, ir ao Conselho Pleno e o Conselho Pleno entender que era o caso e determinar a intervenção. Nós temos um procedimento interno igual a qualquer outro e há formas de pensar. Tem gente que pensa de um jeito, tem vezes que pensa de outro. Você imagina colocar 100 advogados, que é a nossa composição do Conselho hoje aproximadamente, discutindo os temas. É uma torre de Babel, meu amigo. É delicioso. Convido quem quiser a assistir um dia a nossa sessão do Conselho Pleno, que acontece às quintas-feiras a cada 15 dias. São sessões riquíssimas, porque você tem debates intensos de criminalista com trabalhista, com tributarista, cada um pensando de uma forma. É bem legal, é uma escola fantástica. Eu já sou conselheiro, já 9 anos agora conselheiro. Vi debates assim fantásticos e uma escola mesmo. A gente aprende muito com a nossa turma lá. Cara, fantástico. Legal. João, tem mais alguma pautinha aí? Cara, estou extremamente satisfeito. Foi uma aula aqui, hein? Não, uma aula de prerrogativas. Não, o sujeito que escutar isso aqui, ele não passa perrengue mais não, nunca, ele sabe o que tem que fazer mesmo, assim, o passo a passo aí. É muito legal. Muito bom. A gente tem que dar esse acesso porque quem ganha, como eu falei, é a sociedade. O advogado e a advogada bem preparados, tenha certeza que a gente vai ter melhores processos. Talvez esse bando de erro judicial que a gente assiste acabasse se houvesse mais respeito a essas prerrogativas e o advogado preparado vai fazer essa diferença. Eu vejo muitos erros judiciais. O 8 de janeiro é uma escola do que não fazer. O Supremo, infelizmente, se tornou uma delegacia de polícia. Não deveria ter feito isso. Crítica pública que eu venho fazendo já há bastante tempo, apesar de achar, por óbvio, que as pessoas que cometeram os erros precisam ser responsabilizadas, mas devido ao processo legal não se transige. Então, são essas situações que a gente tenta mostrar que a OAB tem que atuar. Né? E hoje eu tive esse prazer aqui desse papo com vocês para poder passar um pouco dessa história, desse conhecimento e ver se está todo mundo preparado aí para a gente ser advogado firme e forte. Bom demais. Olha, para fechar, tem alguma pergunta que nós não fizemos e deveríamos ter feito? Você acha que merecia um comentário importante? Foram tantos temas. Não, a gente passou por tudo que a gente tinha pensado aqui, né? Sim. Não, acho que a gente... Enfrentou... Vamos lá, prerrogativa é um assunto inesgotável. Sim. Isso é um ponto importante. Nós teríamos exemplos 1000 aqui. Se formos enveredar para a área do direito do trabalho, por exemplo, a prerrogativa ali no direito do trabalho tem vários problemas na instrução dos processos, nas audiências que são marcadas a cada 1 minuto, que eu achava um absurdo isso aqui na Justiça do Trabalho. A gente passava horas lá esperando, colegas me relatavam. Aqueles acordos forçados, né? Acordo que o juiz forçado. Hoje o TJDF bota no site que tem um setor lá que pode fazer o auxílio em processos sem a presença do advogado, em conciliações. É um absurdo, a gente já está brigando contra isso. No tributário, que é a minha área, os processos administrativos, tanto no TARF como no CARF, teríamos muitos assuntos assim, mas... Acho que a gente conseguiu concentrar bem o que é o dia a dia da advocacia e foi bem legal. Cara, fantástico. Para fechar, Poli, essa aqui é a sua câmera. Deixa se fosse chegar agora um áudio seu, o áudio do Poli. Galera, tá chegando um áudio do Poli no celular de todos os advogados do Brasil. O que você gravaria nesse áudio? Cara, a mensagem que eu dou para a advocacia do Brasil, e principalmente aqui do Distrito Federal, é que tenham muita coragem, tenham perseverança, é difícil, eu já estou há quase 25 anos advogando, continuo vivendo as dificuldades, mas não tem nada mais gostoso do que conseguir uma liminar, uma liberdade. A nossa profissão é belíssima e sem vocês, sem essa coragem, sem essa força, sem a preparação, a gente não consegue fazer com que a sociedade perceba que a gente vive num Estado democrático de direito. Então, minha mensagem é de esperança, de chamamento a esse exército de advogados e advogadas para a gente continuar juntos, fazendo uma AB forte e principalmente mostrando para a sociedade do Distrito Federal que a gente tem a melhor advocacia do Brasil. Pô, sensacional. Poli, obrigado, hein? Sensacional. O papo sensacional. Foi alto nível, né, João? Bom demais. Obrigado para Poli, vocês. muito obrigado, hein? Meus amigos, pode falar, Poli, perdão. Só dar um tchau para vocês, um até logo. Estamos sempre à disposição na OAB, aqui para vocês, para a gente bater esse papo e mostrar que servir a advocacia é uma delícia. Venham trabalhar conosco na OAB que vocês vão ter esse mesmo prazer. Obrigado vocês e parabéns por esse trabalho maravilhoso do Mind Jus, que faz chegar a tantos lugares, conhecimento, de uma forma prazerosa, leve. Vocês são 2 craques. Parabéns. Obrigado. Obrigado, meu irmão. E para você que está aqui nos acompanhando até agora, deixa aqui seu comentário, se inscreva aí no canal, curta. Ô, Poli, qual que é a sua rede social? Paulo Maurício Siqueira _Poli. Eu tenho que mudar isso, tá meio feio. Mas se botar Paulo Maurício Poli vai aparecer no Instagram. Por que é Poli?
Eu tenho um vídeo que eu publiquei há pouco, é um apelido que minha mãe me deu. Desde o primeiro dia que eu nasci, eu sou chamado de Poli. É um Paulo meio francês, que minha mãe era professora de francês, e é um apelido que eu adoro, carinhoso. Veio da minha mãe, não tem como vir diferente. Que Poli. legal, que legal. Então, galera, segue lá. Segue agora. Se tá assistindo, segue agora. Não deixa pra depois, não. E se foi legal, pô, manda uma mensagem lá pro Poli. Poli, escutei, foi legal, pô, várias coisas que eu não sabia, eu aprendi contigo, obrigado. Por que isso? Porque esse momento faz sentido. Agora, sexta-feira, meio-dia e 44. Cara, nós estamos aqui com fome, o Poli, agenda corrida aqui, pô, tirou o tempo dele pra estar aqui com a gente. E a gente ele não tá ganhando nada pra estar aqui, tá aqui de forma voluntária. Então é importante que a gente receba o feedback para continuar fazendo sentido. Então comenta aí, tudo que vocês comentarem aqui no YouTube, eu também vou mandar pro Poli para ele receber esse calor. É muito importante ter o retorno de vocês. Comentem com as pessoas, manda no grupo do seu escritório, manda pro seu amigo, encaminha isso. Quanto mais essa informação for capilarizada, menos episódios nós teremos, menos episódios traumáticos nós teremos. E essa é a nossa missão aqui, contribuir com a advocacia. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, valeu.